Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas Conexões da Manhã. Hoje, terça-feira, 7h30. Bom dia, Adriele, bom dia, Laine, Nayara, Grazi, Suzy, Ananda, Camila, Fran, Valéria, Juliana, Beatriz, Luciano, a Keiko. Seja muito bem-vindo e bem-vinda para esse aprendizado das nossas manhãs, que é tão importante, né, gente? Hoje o papinho vai ser breve, mas não menos importante. Quero falar para vocês o sentimento da raiva. O que é isso, Gabi? A gente sente raiva todos os dias, em intensidade diferente, na frequência diferente uns dos outros, mas todo ser humano sente raiva em algum momento do seu dia. E a gente precisa entender o que é a raiva na nossa vida. Normalmente a gente acha que tá com raiva e deixa essa raiva controlar o nosso comportamento. Quando a raiva controla o nosso comportamento, a gente não consegue controlar a emoção e a gente acaba explodindo. E aí a gente grita, e aí a gente perde a razão, e aí a gente pune, castiga. E tem alguns pais até que partem para agressão física, né? Batem. Porque não conseguem controlar isso, não conseguem saber o que está acontecendo, porque por isso deixam que a raiva controle esses comportamentos. E hoje eu quero convidar vocês a prestar atenção. Quando a raiva vem, qual é o sentimento que está por trás dela? Porque a gente acha que a raiva ela é um sentimento. Eu sinto raiva. Eu tô com raiva disso, eu tô com raiva daquilo, eu tô com raiva de ciclano, de fulano. Mas na verdade a raiva é um sentimento secundário. Como assim, Gabi? Antes da raiva, eu senti alguma coisa. Antes da raiva, eu tive alguma necessidade minha ferida, violada, negligenciada. Algum sentimento meu foi ferido e por isso eu senti raiva. Como assim? Por exemplo, quando eu sou desautorizada na frente de outras pessoas, eu sinto raiva, às vezes, do meu marido. Por exemplo, você pode passar por isso, pode sentir raiva do teu marido porque ele te desautorizou na frente de outro adulto, desautorizou você em relação à sua criança. Ou seja, então você sentiu raiva. Não. Antes da raiva, você teve um sentimento primário. Que sentimento é esse? Você se sentiu desrespeitada, você se sentiu desvalidada, como se você não soubesse fazer do jeito que era certo, você se sentiu exposta, humilhada, né? Você se sentiu envergonhada. E por conta de todos esses sentimentos que você possa ter sentido um deles ou mais de um, você sentiu raiva. A raiva esconde o primeiro sentimento. E aí, por esconder esse primeiro sentimento, eu não consigo olhar para esse sentimento, controlar ele, resolver ele. Então, o que eu faço? Eu vou lá e estrangulo, né? Vou lá e despejo a minha raiva em cima do outro. Ou me fecho, né? Muitas pessoas com raiva também se fecham, se isolam, ficam ressentidas e não querem conversa, certo? Porque estão com raiva. Se a gente vai lá e se isola, se fecha, porque a gente está administrando, entendendo e buscando respirar fundo para se entender, isso é válido. A gente chama na educação consciente de pausa positiva. Isso é válido e é importante. Mas se a gente está fazendo isso como birra, só de birra, não vou falar mais com ele, só de birra, não quero papo, sabe? Criança que tô de mal de você, aí a gente está alimentando um dragão. A gente está alimentando o sentimento da raiva. Isso vai permear e vai tomar conta das nossas relações. Então, é um convite hoje essa live, para que você perceba, quando sentir raiva, o que realmente você está sentindo antes dela. Quando você está atrasada e tudo começa a dar errado, e as crianças começam a enrolar e não querem sair de casa, e você começa a ficar irritada. E você fala, eu estou com raiva, eu estou nervosa, porque eu estou atrasada, ninguém se arruma, ninguém faz nada. Então, qual é o sentimento, né, que tá falando aqui no teu ouvido, que é que você não tá conseguindo ouvir porque a raiva tá falando mais alto? E por que é importante saber disso? Porque a raiva, ela grita tanto, ela é tão entrona, ela aparece tanto que a gente não consegue dar voz para o que a gente tá sentindo. Então, a gente acaba agindo com grosseria, com agressividade, e às vezes a gente se arrepende depois que passa. Ai, não deveria ter falado assim, não deveria ter me comportado daquele jeito. Eu tava com raiva, por isso que eu fiz aquilo. Porque a raiva, ela chega assaltando, sequestrando a nossa razão. E porque a gente acha que ela é o único sentimento que nós temos naquele momento.
Mas não, quando a gente tá num momento de atraso, a gente tem que parar pra pensar, o que eu tô sentindo aqui? Então, vergonha de chegar atrasada, a questão do perfeccionismo, de cumprir as tarefas, ansiedade, né, de não conseguir dar conta do que precisa ser dado. Então, vários sentimentos estão dominando a mim naquele momento, mas a raiva ela entra com tudo porque eu não estou conseguindo controlar, melhorar, amenizar aqueles sentimentos. Então, a raiva chega. Tem gente que do mesmo jeito que sente raiva, sente tristeza, apatia. Então tem gente que vai pra raiva, a raiva é o sentimento que vai esconder tudo isso, e tem gente que vai pra apatia, que também é um sentimento que vai esconder tudo isso, desmotivação. Eu não dou conta mesmo, eu não consigo mesmo, eu não sei fazer mesmo. E aí, ao invés de agir, se auto-sabota. Quero ouvir de você. Tá fazendo sentido? Você é mais da raiva ou você é mais da tristeza? Qual é a sua personalidade? E a sua criança? Conseguiu identificar? A sua criança é mais da raiva ou ela é mais da tristeza? Porque a criança, ela também tem esse sentimento. Por exemplo, ela tá ali assistindo a TV dela. É um momento importante para ela. Tudo na vida dela, aquele desenho que ela tá vendo, ok? E aí você chega e desliga a TV. Ou você chega e fala, acabou. Hora de tomar banho, hora de fazer alguma coisa. Ainda que você faça de forma respeitosa, às vezes a sua criança pode ficar com raiva de você naquele momento. E a raiva vem tomar conta do corpinho dela, né? Faz ela agir sem pensar. Por quê? Porque ela foi ferida antes. O espaço dela foi invadido, a necessidade dela de brincar, de satisfazer, de sentir prazer naquele momento, de descansar naquele momento, foi prejudicada e ela sentiu raiva por não ter voz. Ela sentiu raiva por não ser considerada, por não ser ouvida, por não poder decidir, entende? Então ela sentiu raiva por tudo isso e não entendendo todo o contexto, a raiva domina essa criança e ela vai explodir. E tem a criança da apatia, que concorda, que vai, que faz, mas fica mais quietinho, mais introspectivo. É uma criança que fala pouco, você mal vai saber o que ela tá sentindo, como ela tá se sentindo, porque ela também esconde tudo aquilo, a falta de voz, a falta de iniciativa, a falta de julgamento, né, que ela não pode fazer, ela tem que seguir os teus. Ela transforma aquilo tudo numa tristeza e numa apatia. E isso vai ferindo a autoestima dessa criança, que vai perdendo a vontade de fazer, de escolher, de decidir, de ousar. Tem gente colocando aqui, meu filho também é da raiva, que raiva, tudo raiva, hein, gente? Toda a galera da brabeza. Então, como é que... E muitas mães falam assim pra mim, como é que eu consigo controlar esse sentimento? Como é? Quando eu vi, eu já briguei, quando eu vi, eu já gritei, quando eu vi... Entendendo, primeiro se perguntando de onde vem esse sentimento, por que ele existe, por que você está sentindo ele. Controlando isso, você vai ter maior condição de controlar a raiva. Por exemplo, dá um exemplo. Tô nervosa porque tô atrasada e ninguém se arruma, ninguém tá colaborando comigo, e aí eu começo a perceber que eu tô ficando nervosa, vai subindo um negócio aqui, vai me esquentando, meu coração acelera. Eu não quero chegar atrasada. Por quê? Porque eu não quero ser julgada, por exemplo. Porque eu não quero não dar conta do que eu tenho que fazer, e etc. Né? A gente pode sentir várias coisas diante de um fato. E aí eu vou trazer uma consciência para mim sobre esse comportamento. Ok, se eu não conseguir terminar, eu vou terminar amanhã. Eu vou ter autorresponsabilidade. Eu vou pedir ajuda para alguém. Eu não vou me importar com o que as pessoas vão dizer. Se eu chegar atrasada, tá tudo certo. Ninguém sabe o que tá acontecendo aqui. Diante desses diálogos internos que eu tenho comigo mesma para resolver a minha própria necessidade, porque ninguém é obrigado a resolver a necessidade nossa. Nós precisamos dar conta das nossas necessidades. Se a gente ficar jogando pro outro, não, mas eu não quero chegar atrasada, então se vira e se arruma. Eu sempre vou ficar com raiva, eu sempre vou ficar estressada nesse momento, porque eu estou esperando que o outro faça por mim. Então, se eu não quero chegar atrasada e o outro não colabora, eu preciso acordar mais cedo. Eu preciso preparar o outro mais rápido para que eu possa chegar no horário, porque isso é importante para mim. Então, quando eu estou administrando isso comigo mesma, entendendo isso, eu consigo respirar fundo e não deixar a raiva dominar aquele momento. E aí, diante daquela situação, eu vou ter ferramentas para chegar no adulto que está atrasado ou na criança que está atrasada e agir com respeito.
Olha, eu não quero chegar atrasada, isso é ruim pra mim, eu me sinto mal. Eu me sinto julgada, como se as pessoas estivessem me julgando, ou eu não vou dar conta de terminar tudo que eu tenho que terminar. Então eu preciso da sua colaboração. Se for um adulto, então eu estou indo na frente, eu te encontro lá. Eu tenho maior condições de conseguir ser respeitosa desde que eu esteja estudando para isso, aprendendo comunicações diferentes. E se você está estudando para isso, que eu acredito que você que está aqui me assistindo esteja, e tem buscado essa linguagem, com certeza, diante dessa reflexão toda, a tua forma de se explicar, a tua forma de falar da sua necessidade vai ser diferente. Você não vai agir com tanta raiva. A raiva não vai dominar aquela situação. Fez sentido para você, gente? A mesma coisa com a criança. Gabi, como é que na hora da raiva eu consigo parar, respirar e falar para minha criança, você tá muito nervosa. Quando você se acalmar, a gente conversa. Se eu também tô cheia de ira. Quando a raiva nos domina, é porque a gente não percebe o que havia antes dela. Se quando a sua criança for desrespeitosa com você, você perceber por que eu tô tão nervosa? Porque ela foi desrespeitosa. Ok, por que eu tô tão nervosa por ela ter sido desrespeitosa? Porque se você não fizer alguma coisa, a vozinha que normalmente vem na nossa cabeça, se você não fizer alguma coisa, ela vai dominar você, essa menina vai montar em você, esse menino vai controlar você. E aí você fala, não, ele é só uma criança, ele está com raiva nesse momento, eu sei conduzir, eu consigo, eu estou me sentindo ferida, eu estou me sentindo desrespeitada, eu estou me sentindo com a minha autoridade não honrada e eu não vou deixar essa raiva me dominar. Então, quando a gente fala isso, conta isso pra gente em segundos. Claro que aqui eu tô demorando, mas são em segundos que a gente para pra pensar. Sabe aqueles pensamentos que passam na nossa cabeça em milésimos de segundo? A gente vai ter maior controle, condições de fazer assim, ó. Respirar fundo e falar. Quando você se acalmar, a gente conversa. E sair. E quando você sair e perceber que a criança deu uma amenizada, você vai falar, meu Deus do céu, que funciona. E eu consegui. Sabe? E aí a gente vai tendo esse controle não só com as crianças, mas em todos os lugares. Eu já falei aqui pra vocês e vou repetir. Educação consciente não é uma receita, ela é um estilo de vida. Se você quer educar de forma consciente, você tem que aprender a ser assim com todas as os seus relacionamentos, em todas as suas situações. Então, no mercado, numa farmácia, no seu trabalho, na roda de amigos, na sua família, você tem que aprender a trabalhar esses sentimentos. Você tem que aprender a olhar as pessoas por dentro, a criança interior delas. Tentar enxergar isso para que as suas relações sejam mais saudáveis em todos os lugares. Para que aí sim, dentro da sua casa, essa prática vire um hábito. Porque é tão comum em todos os cantos onde você passa, que você consegue também tornar comum dentro de casa. Agora, se eu tentar ser consciente, respeitosa, somente com os meus filhos e o mundo tá me sugando uma outra mulher, uma outra mãe, uma outra pessoa, como é que eu vou ter condições de me equilibrar dentro de casa se eu tô fortalecendo essa outra pessoa na maior parte do meu dia, nos meus outros relacionamentos? Então eu não vou conseguir. Por isso que precisa ser um estilo de vida. Eu quero isso pra mim, eu quero ser assim, eu quero respirar desse jeito, eu quero entender desse jeito. Aí você vai estar trilhando um caminho de muito mais sucesso. Ok, pessoal? É isso que eu queria deixar hoje pra vocês. Espero que seja útil pro conhecimento, pra evolução de vocês. Parem e se perguntem mais ao invés de agir. Parem e se questionem mais ao invés de explodir. Se perguntem pra vocês mesmas, para vocês mesmos, o que é que eu estou realmente sentindo naquele momento? O que realmente me tirou do sério? Qual foi o meu gatilho acionado naquele momento? E aí sim, diante daquela descoberta, você vai poder agir diante daquilo e não deixar a raiva te consumir. Ok? Um beijo meninas que tá mandando coraçãozinho pra mim, que tá mandando beijinho, coraçãozinho, obrigada, mãozinha. Espero que isso realmente aqueça o seu coração nessa terça-feira e você possa ter uma terça, uma quarta, uma quinta e assim por diante diferente. Fiquem com Deus, um beijo grande, vou correr arrumar as crianças pra escola e a gente se vê quinta-feira em mais uma das nossas conexões da manhã. Fui!